Fala galera, quer viver de dividendos? Hoje é dia 26 de março de 2019, nós estamos falando aqui do Brasil, estamos aí visitando aí a casa da mamãe, estamos começando mais um vídeo da série Meu Próprio Negócio. Para quem não sabe o que se trata essa série, nós temos aí uma software house, uma empresa de desenvolvimento de software. Para quem não sabe o que é isso, são programas de computador para controlar estoque, caixa, financeiro, nota, etc e tal. Então você tem um negocinho ali, você precisa de fazer esses controles operacionais, aí você contrata a nossa empresa, compra o nosso software, etc e tal. E a gente faz essa série aí do Meu Próprio Negócio para mostrar para vocês como é que funciona o ambiente, o dia a dia, os desafios de um empreendedor. Porque tem muita gente que quer ter uma noção de como é que é os bastidores do empreendedorismo, de como tocar um negócio. E muitas vezes o cara fica sem saber, todo mundo falando, não, você tem que montar um negócio, você faz isso aqui, mas o cara não sabe ali, e como é que funciona o dia a dia de uma empresa. Então a gente tenta passar um pouco disso aí. Então basicamente é mostrar o problema para vocês e mostrar como que a gente tem resolvido esses problemas, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue resolver, mas enfim, a gente vai tentando. Então essa série aqui é bem legal porque ajuda aquela galera que está querendo conhecer um pouco e aquele cara que já tem aí já uma expertise, já é um empreendedor nato. Às vezes, de repente, pode pegar alguns insights aí com a gente, aí, pegar algumas ideias, apesar de que a gente falar que ser bem específico para uma software house, mas ainda assim dá para você aplicar em outro tipo de negócio. Bom, antes de mais nada, a gente está, como eu disse, eu estou aqui na casa da minha mãe, estou no improviso, e pode ser que o áudio fique um pouco ruim. O outro vídeo que eu gravei ficou meio... estava segurando o celular e tal, aí não ficou muito legal. Mas não tem jeito, o pessoal reclama aí muito do áudio, aquelas coisas todas, mas fazer o que, galera? Eu tô no improviso, ou eu gravo o vídeo desse jeito que tá aqui, vocês aceitam, aumenta o volume aí no seu fonezinho de ouvido, ou vai ficar sem vídeo. Não dá, o pessoal acha que eu tenho tempo para parar uma tarde inteira. Eu não sou youtuber, gente, a minha profissão não é youtuber. Eu não tenho tempo para ficar uma tarde inteira produzindo vídeo, editando vídeo para botar no YouTube. Eu não faço esse tipo de trabalho, eu tenho um monte de outra coisa para fazer. Ou eu gravo no tempo que eu tenho, do jeito, no improviso, e vocês assistem, ou vocês vão ficar sem conteúdo. Aí vocês é que escolhem. Então, quem quiser ouvir dessa maneira, aumenta o volumezinho aí e gosta do conteúdo. Para mim, o que importa é o conteúdo. Tá meio ruim? Eu quero entregar o máximo de qualidade possível, mas não dá sempre, né? Quando eu chegar lá na minha mãe, eu consigo fazer os vídeos lá com o meu material que eu tenho lá. Infelizmente, tive que vir para cá às pressas e tal, porque é um negócio de serviço. Aí tive que trazer só o básico, vamos dizer assim, né? Mas enfim... A galera também reclama demais, né? Tem umas galerinhas aí que eu vou te falar um negócio. Bom, vamos ao que interessa, né? Pra quem não conhece, aí o canal tá chegando pela primeira vez, tá vendo esse cara de máscara aí assustado e tal. A gente tem um blog que fala sobre investimentos, ensino você a investir na Bolsa de Valores, acessa lá viverdividendos.org. Você vai aprender tudo como investir na Bolsa Americana. Nós estamos fazendo um vídeo anterior, nós falamos sobre uma aquisição de um concorrente, nós estamos comprando um concorrente, fazendo uma fusão aí, vamos dizer. É uma prática muito comum em software house. Você vai ver muitas software houses fazendo isso. Você vê aí software houses grandes aí no mercado de ações até, né? Vamos citar aí TOTOS, Lynx. Se você for pegar a história dessas duas empresas, basicamente elas vieram através de fusões. Elas foram adquirindo outras software houses ao longo do tempo, foram adquirindo, até que ficaram do tamanho que estão. Então é muito comum, porque o mercado de software é um mercado muito difícil, muito barreira para a entrada de novos players. Então, você quer entrar num determinado mercado? É muito difícil você começar do zero. Então, basicamente, mais fácil você chegar lá e fazer uma aquisição, comprar um concorrente, fazer uma fusão, alguma coisa do tipo. Então, é uma prática bem comum. Então, nós conversamos aí com um concorrente nosso, da nossa cidade. Basicamente, ali na nossa cidade, galera, a gente tem a maior parte do market share está na nossa mão. A maior parte do mercado usa o nosso software. E a gente é bem protegido com relação a isso. Não tem que essas grandes aí que eu citei, elas tentam entrar lá e não conseguem roubar o nosso mercado, o nosso market share. E mesmo às vezes, teve vez já da gente entrar em concorrência aí com a TOTOS, dos caras da TOTOS falar assim, já não precisa pagar nada para entrar não, vou te dar 6 meses de software grátis aí, para tentar tirar o nosso software e mesmo assim não conseguir, entendeu? E olha que a gente, vamos dizer assim, porque agora, quando eu falo TOTOS, na verdade era a antiga Bematec, né, que era a minha principal concorrente. Eu não concorro com a TOTOS, aquele perfil de cliente grande delas, não. O meu foco é mais pequeno varejo mesmo. E aí a gente concorria bastante com a Bematec. A gente entrava em concorrência direta com a Bematec e com a Lynx. A Lynx, às vezes, alguns clientes nossos, ela chega a concorrer com a gente. Mas porque o nosso software ele é de baixo custo, né? Não é um software assim muito grande. Então, assim, de modo geral, a gente batia de frente com eles.
E isso é muito comum, você vê essas aquisições e tal, essas fusões, a gente é bem tranquilo ali no nosso mercado, que a gente tem bastante gente, mas aí surgiu a oportunidade de conversar com um concorrente nosso pequeno, e a gente viu uma oportunidade de agregar ele ali na nossa empresa. Vai aumentar um pouquinho a nossa cartela de clientes, mas eu estou pensando mais estrategicamente em colocar o dono lá dentro do nosso negócio para que ele possa trabalhar e gerar mais renda para a gente do que a carteira em si de clientes dele, né? Então eu estou mais visando o potencial ali de ter mais um funcionário chave, um funcionário importante, né? Do que o número de clientes que ele vai agregar para a gente. É claro que isso é importante, né? Vai aumentar a nossa cartela de clientes. Ele tem uma margem ali de clientes novos que ele vai convertendo, isso tudo aí vai ser passado para a empresa. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do negócio, né? Que eu falei no outro vídeo. É como se ele tivesse assim, comparando a carteira de clientes dele com a nossa, como se ele tivesse 50 clientes e a gente 1.500, para vocês terem uma noção de proporção de quantidade de clientes. Eu até falei com vocês que, tipo, a cada mês que a gente passa, a gente coloca 2 empresas dele na base de clientes novos. Então, às vezes, eu estou falando isso para vocês, o cara pode não ter noção, mas, pô, o que é isso, colocar na base de clientes novos? É porque quando você fecha um negócio com uma empresa, você vai lá e vai instalar um software naquela empresa. Meu amigo, a empresa vai te pagar ali pro resto da vida, vamos dizer assim. Enquanto o seu software estiver rodando ali, ela está te pagando todo mês uma mensalidade, que a gente chama de licença de uso ou recorrência mensal, enfim. Todo mês ela está pagando ali uma recorrência ali para você. Então é muito importante você ter uma cartela de clientes ganhante, que você tenha uma receita recorrente todo mês entrando um fluxo de dinheiro na sua conta, e aí é aquilo ali que faz a roda girar, né? Faz o negócio, manter o negócio em movimento. Então isso é importante, você ter uma cartela boa de clientes. Então, quanto mais clientes você tem, maior é a sua receita, maior é o seu caixa recorrente, né? Então, é claro que você vê uma entrada muito grande de clientes, às vezes você vê, tipo assim, pô, não é aquela mundaréu de dinheiro ao mesmo tempo, mas é aquele cliente que começa a dar retorno depois de alguns meses, né? E é gradativo, mas tipo, ele vai ao longo do tempo, ele dá um retorno muito maior do que você vender uma única vez e receber um dinheirão e depois não receber mais nada, entendeu? Então, assim, a gente gosta mais dessa política. Apesar que a gente usa as duas situações, né? Nós cobramos pro cara entrar na nossa base e também a recorrência mensal. Então a gente ganha das duas formas. Mas enfim, a ideia ali com ele era mais agregar ele na nossa empresa e ter mais uma peça-chave ali pra gente. Porque, por exemplo, na nossa cidade onde a gente está presente, a gente é muito forte, mas na cidade do lado, que é uma cidade assim, não muito grande, metade do tamanho da nossa, mas tem um mercado maneiro, a gente é muito fraco lá. Então talvez colocar um cara ali para tentar expandir um pouco aquele mercado poderia ser interessante, né? E às vezes você conseguir achar um cara, um funcionário, um empregado, colocar para fazer isso, não dá, meu amigo. É bom você ter alguém com perfil de dono. Então você pega um cara, coloca ele na sua empresa, transforma ele dentro do grupo ficar grande, né? E aí ele vai crescer vai fazer o negócio crescer, prosperar, porque ele já tem esse perfil, né? Vamos dizer assim. Então surgiu essa oportunidade, a gente apelidou ele de Rick Chester. Na verdade, todo mundo lá na empresa tem um apelido, né? A galera que me acompanha aqui há mais tempo conhece um monte de gente. Já não tava me mandando no WhatsApp aí. Ah, não, porque o Trump, não sei o quê. Cara, os caras já estão chamando o maluco já pelo apelido, né? A galera chama mesmo. O Trump, para quem não conhece, é o meu gerente de suporte. Inclusive, a gente fez umas mudanças no suporte, eu tenho que fazer um vídeo aqui. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui no Brasil foi trocar a gerência toda lá. Mudamos os gerentes, criamos um setor novo, de qualidade e tal. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu fiz um vídeo falando do suporte, que a gente falei, pô, nós estamos com problemas e tal. E a gente começou a implantar algumas mudanças, tivemos umas melhorias. Essa questão da mudança da gerência do suporte também está sendo bem legal. E eu quero ver se eu faço um vídeo sobre isso daí para atualizar vocês. Mas tem tanta coisa para falar sobre fusão, porque não é só essa fusão que eu estou falando aqui não. A gente está rodando em paralelo uma outra fusão, que nós somos numa outra cidade, conversamos com 2 empresas lá. Os caras, uma das empresas já até veio aqui na nossa sede e a coisa tá girando também. Então nós estamos com 2 aquisições em paralelo, vamos dizer assim, né? Essa daqui é que eu comecei semana passada, né? Estou dando continuidade nela. A outra ainda nem comecei a falar ainda da outra. Mas vamos lá. Pode ser que a outra também nem se concretize, porque nós estamos nas conversas bem iniciais ainda, né? Mas essa daqui já está bem avançada. A gente fez algumas reuniões aí repetidas durante a semana, né? Então deu para a gente trazer algum conteúdo para vocês. Bom, se vocês lembram, eu fui na sede dele, conversei com ele, expliquei para ele nosso case, a nossa proposta e tal. E aí ele ficou de ir na nossa empresa. Na outra semana, na virada da semana, ele foi lá visitar a gente, conheceu, viu a nossa sede.
viu os funcionários, viu como é que era a nossa estrutura e tal. E aí a gente começou a conversar e mostrar, explicar melhor para ele qual que era o objetivo, né? Ele foi lá com a intenção de fazer parte do grupo como um todo, né? A gente está dividindo a nossa empresa em dois segmentos, vamos dizer assim, que é o B2C e o B2B. O B2C, que é o Business to Consumer, que a gente está focando em atender o cliente final, que é a parte mais lucrativa para a gente, que é aquele software que a gente está vendendo ali na ponta. Vou imaginar, vamos colocar assim para vocês entenderem, é como se fosse a loja própria. Eu tenho uma rede de franquias, eu tenho algumas lojas próprias, vamos dizer assim. Então o B2C é como se fosse a loja própria, a nossa revenda própria mesmo. A gente tem um ganho muito maior quando a gente trabalha com B2C, porque a gente recebe o contrato todo, o lucro tudo é nosso. Quando a gente trabalha com B2B, que a gente abre uma franquia, por exemplo, e o cara está utilizando o nosso software, revendendo o nosso produto, etc e tal, a gente tem um ganho muito menor, porque a gente não pode cobrar muito caro do cara, porque o cara que está lá na ponta fazendo a maior parte do serviço, então a gente tem ali um custo para cobrar, vamos dizer, bem mais baixo do que o B2C. Então o nosso ganho é bem menor, apesar de que, tipo assim, a gente tem trabalhado nessa questão aí, da questão do volume, né? Você tem um volume muito maior do que no B2C, né? Então, isso é importante. Então, acaba que, vamos dizer assim, os dois se equiparam, né? Um tem um ganho maior, mas um volume menor, e o outro tem um volume muito alto, mas um ganho menor, mas você vai ver no final das contas, eles se equiparam. Mas ainda, o B2B ainda está muito longe do B2C. Para vocês terem uma ideia, 80% da nossa renda vem do B2C, que são os nossos clientes que nós atendemos pela própria empresa. O outro ainda está crescendo, mas nós começamos o processo de expansão forte. Se vocês lembram, foi ano passado quando eu comecei a falar que nós estávamos trabalhando no processo de expansão, até que eu falei da outra fusão, que não deu certo e tal. Então, assim, é bem recente esse nosso B2B, está expandindo, está crescendo. E aí ele foi para lá com essa ideia, ele queria, porque o cara vê o projeto, o cara fica louco, fala assim, pô, cara, essa parada aqui vai ser, vamos dizer, a próxima TOTS da parada, porque a gente está montando uma estratégia muito maneira. Então, assim, o cara fica louco, o cara quer participar daquilo, porque o negócio vai crescer e está crescendo muito, só que a gente não queria ele naquela estratégia, nós queríamos ele no B2C. Então nós pegamos e falamos com ele, cara, beleza, você quer entrar? Desembolsa a grana aí, compra uma participação, aquela que a gente vai vender muito caro para ele. A gente sabia que ele não tinha condições de comprar, né? A empresa dele era muito pequena e tal, ele não tinha essa grana. Aí ele meio que se conformou em ficar com B2C, né? Mas é uma coisa que, tipo assim, se ele trabalhar maneiro no B2C, fazer o negócio crescer, fazer a parada dar retorno, é claro que, pô, ele vai ganhar mais dinheiro e tem a oportunidade de entrar lá mais pra frente no B2B, com uma participação societária lá e tal. Até mesmo na expansão do próprio B2C, né? Vocês podem ver, a gente está conversando com ele, ele é da nossa cidade. Então, tipo assim, a gente já está conversando com uma outra software house de outra cidade, um pouco longe, né? Eu lembro da outra vez eu tinha falado com vocês que eu estava querendo mais ir para o lado de Minas Gerais. Dessa vez eu estou querendo mais ir para a fronteira ali entre o Rio e São Paulo. Então a gente está indo visitando uma cidade ali mais ou menos nessa fronteira, para a gente colocar uma base lá e tal. As coisas estão começando, mas isso aí vamos colocar em outro vídeo, falar sobre isso em outro vídeo. Voltando a falar do cara, e aí ele queria, eu até comentei com ele, falei, pô, nós estamos fazendo outras fusões, outras aquisições. Se você tiver grana, você pode entrar em participações em outros negócios, não tem problema nenhum. Aí ele concordou e tal. Beleza. Então o que a gente conversou lá, mostrando para ele qual é a ideia do negócio, dele se juntar, ele vai pegar as operações dele. Isso daí é uma fusão que é um pouco diferente da outra que a gente está fazendo. A outra a gente vai fazer uma parada meio remoto, vai continuar com a base lá, vai criar uma base lá. Esse cara não, a empresa dele vai acabar, vai deixar de existir, e ele vai se incorporar na nossa empresa, entendeu? Então ele vai se integrar mesmo, é uma fusão mesmo, vamos dizer assim, propriamente dita, né? Assim, eu vejo que é mais simples, porque vai estar todo mundo ali no mesmo ambiente. Quando você está com um ambiente um pouco longe, isso fica um pouco mais complexo, né? Bom, daí a gente pegou e explicamos para ele como é que funcionava a estrutura, ele concordou e tal. E aí passamos a fase de... Primeiro, o que a gente faz? Explica para ele o projeto, o cara aceita e tal, aí vai na nossa sede, chega na nossa sede, a gente explica como é que vai funcionar a parte operacional, o que ele vai ficar responsável e tal. A gente pensou em alocar ele na questão de... Porque, por exemplo, a gente tem a parte de suporte, dentro da parte de suporte a gente tem um subsetor que a gente chama de implantação, que são quando você fecha um negócio, por exemplo, eu quero que você venha aqui ver e instale o seu software aqui na minha empresa, por exemplo. A gente tem uma equipe que cuida só dessa instalação inicial, entendeu? Então é uma galera ali de implantação.
a gente estava com a ideia de botar ele exatamente nessa parte aí. Porque ele é um cara assim, como eu disse no outro vídeo, ele é um cara bem agitado, assim, bem assim, pô, vamos fazer, vamos correr, às vezes ele é até meio ansioso, assim, meio afobado. Então quando você tá com o software já instalado no cara, o cara tá te pagando a mensalidade, o cara, assim, a gente não precisa ir no ritmo muito rápido, a gente vai no ritmo do cara, entendeu? Se o cara quer ir rápido, a gente vai rápido, se o cara quer ir devagar, a gente vai devagar. Mas se você tá convertendo, tá instalando pela primeira vez, pô, o interesse é nosso que o software comece a rodar o mais rápido possível. Então a gente tem que ter um cara que, tipo, vamos resolver, vamos colocar, um cara agitado mesmo. Então acho que ele talvez vai se encaixar melhor nessa questão. Mas é tudo uma coisa que, tipo, a gente tem que testar. É igual um time de futebol, cara. Você vai lá, pega o jogador, bota ele o cara é meio de campo, por exemplo. E, pô, vou botar ele, sei lá, ele é um volante. De repente ele tem uma habilidade ali, você fala, pô, de repente eu posso botar ele aqui como armador. Você testa o cara umas partidas. Se deu certo, beleza, tá ganhando, então vamos continuar. Continua nessa posição aí. Se não der, pô, vamos voltar ele, vamos ver se ele consegue colocar ele na lateral, como volante de novo, alguma coisa assim. Então é uma coisa que você não pode ter uma parada definida assim, um mindset definido, você tem que deixar meio aberto aí e vamos testando, né? Bom, aí nós pegamos, colocamos a situação operacional para ele concordou, achou legal, achou interessante. Os funcionários dele vão ser agregados na nossa empresa, né? Nossa empresa hoje tem 25 funcionários, vai passar mais ou menos aí, nós estamos contratando mais 2 e com os 3 que está vindo dele lá, vai passar para quase 30, vamos dizer, praticamente 30. Então, a gente vai colocar essa equipe toda ali na nossa base e vamos começar a fazer a conversão, né? Que eles estão usando um sistema e vai ser convertido para utilizar o nosso sistema, né? Eles vão migrar para o nosso sistema, passar a utilizar a nossa base, para a gente não ficar com 2 sistemas em paralelo, né? Imagina a gente ter uma equipe de suporte e ter que treinar o cara no sistema A e treinar o cara no sistema B também. Não existe isso. Então, um único sistema para você otimizar os custos, né? Ter um custo menor, para você ter uma qualidade maior até para atender o cliente, que você vai ter um funcionário que vai saber melhor o sistema. Então é muito comum. Bom, aí essa questão operacional, nós falamos com ele e tal. Um outro ponto que nós comentamos foi a parte financeira. Aí ele foi embora e tal, e voltamos aí, nos falar novamente na questão financeira. E fizemos uma nova reunião sobre a parte financeira. A parte financeira foi o seguinte, eu vou colocar valores aqui redondos para vocês entenderem melhor. É como se o cara tivesse uma receita de, sei lá, 15 mil reais, a receita da empresa dele, o custo da empresa dele era muito baixo. Tipo assim, era uma empresa pequena, mas o custo era muito baixo. Então, sei lá, o cara tinha uma receita de 15 conto e gastava 5 mil reais e sobrava 10 no final, entendeu? Então, tipo assim, é um lucro maneiro, tinha um lucro maneiro comparado à receita dele. O custo dele era bem compacto. Até porque ele mesmo comentou, falou assim, pô, quando você tem um negócio muito pequeno, você consegue controlar tudinho. É tudo muito mais fácil de você controlar. Quando você vai crescendo o negócio, as despesas ficam muito difíceis de você conseguir. Então ali o negócio é pequenininho, sai uma bala dali, você sabe por que essa bala está saindo. Há necessidade de sair, eu lembro disso. Eu sei que eu tive empresa, minha empresa também foi pequena um dia. E eu controlava muito melhor o custo do que hoje com a empresa maior. Isso aí é óbvio, né? Não precisa de ser mago com relação a isso. Mas aí tá. Aí tinha lá uma renda, vamos dar um exemplo, uma renda mensal de gasto pessoal de 10 mil reais que ele poderia gastar lá. E aí a gente ficou assim, pô, como que a gente vai fazer? Ele vai trazer a empresa dele para dentro do nosso corpo, a gente vai, vamos dizer assim, assumir todos os riscos, né? Porque a gente vai passar a dar suporte, vai passar a desenvolver o software. E aí o que a gente faria com a questão de negociação dos valores dele, né? Aí, meu amigo, eu peguei e falei assim, cara, é aquilo que eu falo, a vantagem de você ter sócios é que não adianta também você ter sócio e não saber utilizar as peças importantes que você tem. Você tem que conhecer as pessoas que estão com você. Isso aí é independente de você ter sócio ou não, até funcionário mesmo, né? Você tem que conhecer as pessoas que estão com você e entender quais são as qualidades dessas pessoas para você poder aplicar colocar essas pessoas nos lugares certos. É igual eu falei, o exemplo do time de futebol. Não adianta você botar um atacante para defender que vai dar merda. Coloca cá para atacar. E, tipo assim, eu conheço muito bem a minha equipe, a minha galera que tá na minha volta. Isso é muito importante. Um líder, um bom líder, ele não adianta ser, tipo, um cara muito esperto, um cara mega foda. Ele tem que saber também conhecer cada uma dessas pessoas. E não adianta também o cara ter pessoas muito boas do lado se ele não sabe aonde as pessoas são boas, quais são as melhores características dela. E eu procuro muito tentar meio que traçar isso daí.
como eu sei das minhas limitações, tipo assim, eu sou um cara muito bom para vender ideia. De repente eu chego pro cara, eu geralmente começo essas reuniões, eu começo a falar com o cara, explico pro cara, negócio e tal, tal. O cara fica assim, pô, caralho, maneiro o projeto, a ideia sua é muito foda, Vivi, eu quero fazer parte dessa merda, que não sei o quê. Então, tipo, eu jogo a isca, eu pesco o cara primeiro, vamos dizer assim. Eu sou bom nisso aí. E eu sei que o André é um cara muito bom para negociar. O André, tanto é que vocês peguem um vídeo para trás da minha negociação com o André, o mestre, né? Vocês vão ver que o mestre me estrupou, que eu falo, caraca, você me estrupou na negociação, porque, tipo, foi extremamente favorável para você. Porque ele é um cara bom para negociar. Então, tipo assim, eu peguei e falei assim, pô, mestre, eu vou deixar a negociação contigo, do valor. Porque nessa parada você é melhor do que eu. Pode ser que depois a gente consiga um sócio até melhor do que nós dois juntos. Aí a gente deixa esse cara para negociar. Mas por enquanto, o mestre é a melhor opção naquela posição ali do time, né, vamos dizer. E aí ele pegou e falou, não, beleza, deixa comigo. Aí, pô, fomos lá na reunião. Chegou lá na reunião, o mestre, tipo, me saca 40% a menos do que o cara ganha. Falou tipo assim, cara, você ganha 10 mil, eu vou te pagar 6 mil. Eu peguei e falei assim, caralho, velho, o mestre é louco, velho. Eu falei assim, já era, ferrou, o cara não vai aceitar. O cara vai pular fora, vai embora, vai lá, chega, não quero mais isso aqui. Maluco, e não é que o filho da puta do mestre conseguiu convencer o cara, velho, de que o cara... o mestre é foda, velho. E conseguiu convencer o cara a ganhar 40% a menos do que o cara ganha hoje. Mas, tipo assim, eu dou razão para os argumentos do mestre, entendeu? Porque a gente começou a argumentar para ele, mostrar para ele, pô, ó, você tem essa renda aqui de 10 mil, mas, ó, a gente tem uma estimativa, por exemplo, de que a gente vai perder clientes, né? Então, quando você vai converter o cliente está usando um programa X, e você vai colocar um programa Y nele. Tem cara que, cara, são muito bloqueados com relação à mudança, entendeu? Você que talvez tenha um negócio próprio aí, toca o seu negócio, né? Quem toca um negócio próprio aí, tem algum software, chega pra você e fala assim, cara, eu vou instalar um novo software na sua empresa de graça. Você não vai pagar nada. Aliás, você vai pagar mais barato que você paga. O cara não muda. Porque o cara tem que aprender um negócio novo, ver uma tela nova, ver como é que funciona. O cara cadastrar produto, o cara tá acostumado a clicar naquele botãozinho e fazer aquele roteirinho ali que o cara está acostumado. Você chega pro cara e fala que ele tem que aprender um jeito novo de cadastrar, meu amigo. O cara surta, velho. O cara surta. Então, tipo, os caras evitam mudar o software. E a gente sabe que vai ter uma perda muito grande de clientes quando for migrar para a nova plataforma. Mas isso daí, cara, ele teria com a gente ou com ele mesmo sozinho. Porque acontece, ele estava começando a desenvolver um software novo. Quando ele fosse trocar o software dele, mesmo sendo dele mesmo, ele ia ter uma perda muito grande de clientes. Muitos clientes iam cancelar contrato, porque a gente teve isso. A gente tinha um software, uma versão antiga, colocamos a versão mais nova e vários clientes saíram lá da nossa base. A gente teve... Nosso market share era muito maior, vamos colocar assim, que a gente perdeu muito na conversão. Mas depois a gente tenta recuperar esses caras aí de volta. Mas então a gente começou a calcular essa perda que teria, um custo maior do suporte, que ia ficar por nossa conta, um custo maior de desenvolvimento e tal, sei lá. O Messi conseguiu chegar lá no fator de que, pô, 40% de perda na sua renda por conta disso. Só que, tipo assim, ele vai retrair 40%, mas é melhor, ele vai ter uma taxa de crescimento muito maior. Por quê? Por exemplo, a empresa dele, para vocês terem uma ideia, é que ele colocava 4 clientes na base por mês. 4 clientes de contrato por mês. Vamos dar exemplo aí. Sei lá, vamos fazer um cálculo mais simples, 100 reais. Então é como se ele colocasse 400 reais na base aí por mês de renda lá na empresa dele. A gente coloca no nosso B2C 15 caras por mês. Então, tipo assim, o nosso B2C é muito maior do que o dele, é 3 vezes maior do que o dele, entendeu? Um pouco mais de 3 vezes maior do que o dele. Então, ele teria um crescimento muito maior. Então, tipo, é melhor às vezes você ter um percentual pequeno em cima de um crescimento, em cima de um bolo maior, de uma taxa de crescimento muito maior do que a sua, do que você ter um 100% de um negócio pequeno e que está diminuindo. Porque, na verdade, a gente tá pegando o cliente deles. Teve um fato bem engraçado. Porque foi o seguinte, na primeira reunião que a gente fez, que ele foi lá na nossa empresa, ele quer vender o peixe dele, né? Aí ele pegou e falou assim, não, porque vocês aqui comigo, eu vou ajudar vocês nisso, naquilo, que não sei o que, pá, aquela coisa. Porque eu sei onde que vocês estão com problema, que não sei o que. Eu peguei um cliente de vocês aí um tempo atrás, que não sei o que, pá, aquela coisa toda. E falando aqueles negócios tudo. E aí, pô,
a gente pegou e tá quieto lá, né? Estamos na reunião, estamos só deixando ele falar. Começou a rotar um monte de coisa pra gente lá, de que ele sabia, que não sei o que ele ia resolver, etc e tal. Aí, meu amigo, na outra reunião que a gente fez com ele, eu peguei e falei assim, pô, eu vou dar um contragolpe agora nesse cara. Aí eu peguei e falei com ele assim, cara, beleza, você falou que a gente tem uma série de problemas, mas a sua empresa também tem problemas. Nós pegamos 3 clientes seus recentemente. Aí ele pegou, encostou assim na cadeira, assim, assustado, assim, pegou e falou assim, você é doido, você é maluco, Viver. Você tá mentindo, você tá blefando, você não pegou nenhum cliente meu não perdi nenhum cliente recentemente. Eu peguei e falei assim, nós já estamos com 3 clientes eu e você não tá sabendo. Aí, maluco, o André pegou e falou assim, eu vou te falar um dos 3 clientes. Aí o André foi e falou o nome do cliente. E era o maior cliente da carteira dele. É o cara que tinha, tipo, sei lá, se ele cobra R$100 por cada cara, aquele cara ele cobrava 400. Aí, maluco, você sentia que a alma do cara saiu do corpo, assim, né? Foi voando, assim, porque tipo, ele ficou o tempo inteiro falando que a gente não sabia, que ele tinha roubado um cliente nosso, que ele tava comemorando um cliente, né? Aí a gente já tinha roubado 3, mas tipo assim, a gente ia pegar todos os clientes dele, entendeu? Com o tempo, porque não tem jeito. O nosso software era muito mais robusto do que o dele, tinha muito mais recurso do que o dele, a gente conseguia dar um suporte muito melhor, etc e tal. Claro que ele ia ter aquele nicho de cliente, aquele mingado de cliente lá que não ia largar ele, mas boa parte dos clientes dele iam acabar migrando para a nossa solução sem muito esforço, vamos dizer assim. E aí ele ficou meio bolado com isso, né? Ele falou, pô, ele foi embora para casa, aí ele fez uma outra reunião, a gente discutindo mais coisas, ele pegou, quem são os outros 2 clientes aí que vocês pegaram? Vocês estão blefando, que não sei o que, é mentira de vocês, não sei o que. Aí eu peguei e falei com ele assim, pô, cara, você já falou que era mentira, a gente falou um pra vocês. Aí eu peguei, fui lá no Joffrey, falei, pô, Joffrey, quem são os outros 2? Aí o Joffrey me falou o nome. Aí eu peguei e falei mais um cliente pra ele, ó, fulano de tal, você é que atende? Aí ele ficou assim, fulano de tal, olhou pra mim assim, peguei e falei, fulano de tal, é você que atende? Ele, sou eu. Peguei, então, esse também já era, já tá aqui com o contrato assinado com a gente. Aí eu, pô, fui sentindo o cara meio que minguando cada vez mais. Aí, não satisfeito, quando ele foi fechar o negócio com a gente lá, que tipo assim, praticamente tá engatilhado, né? Ele pegou e falou assim, pô, eu fecho com vocês nisso aí, desde que vocês falem quem é o terceiro cliente que vocês pegarem. Só que nisso que eu fui lá e falei com o Joffrey, eu falei, pô, Joffrey, quantos clientes são? O Joffrey falou assim, cara, que eu sei de cabeça são 3, mas eu acho que teve mais um quarto aí que já tá pré-engatilhado. Na hora que eu voltei pra ele, falei assim, cara, você tá zoando aí, falando que a gente não roubou, não pegou o cliente seu? Não só nós pegamos 3, mas como enganei, cara. Foram 4. Foram 3 não, foram 4. Aí ele ficou mais doido ainda, né? Porque, pô, é mentira, que não sei o que, eu quero saber quem é o terceiro. Eu peguei e falei assim, cara, você quer saber demais. Eu vou te falar só quem é o terceiro só, mas o quarto eu não vou te contar não. Porque eu também não sabia quem era o quarto, o Joffrey que sabe lá. O cara ficou pé da vida, mas tipo assim, pô, foi uma cena engraçada, porque ele ficou o tempo inteiro batendo na tecla lá de que tipo, não, peguei cliente de vocês, não sei o quê. E a gente ficou quietinho apanhando, né? Na hora que chegou a nossa hora de bater, eu bati em dose homeopáticas nele, bem devagarzinho. Cada hora eu falava a um cliente, só pra irritar ele. Mas enfim. E aí, cara, a gente foi negociando, estamos negociando aí a questão dos percentuais. Mas ele vai ficar com uma participação muito pequena, pra vocês terem ideia, tipo assim, é muito pequena a participação dele no nosso negócio de B2C. Não dá nem 5%, entendeu? Então 5% da empresa toda não, é 5% desse negócio local da nossa cidade, né? Ali, regional ali, né? Então, por exemplo, a gente está abrindo uma nova filial lá perto entre a fronteira entre São Paulo e Rio, e essa filial ele não vai ter participação nenhuma. Se quiser entrar lá, ele tem que pagar grana, injetar grana na parada. Então, basicamente, é mais ou menos isso. Então, de modo geral, a gente está negociando aí com ele, está basicamente aí, vamos dizer, 90% da coisa acertada. Nós fizemos uma... O que a gente fez? A gente ainda fez uma parada bem legal, que a gente colocou o seguinte, você tem X clientes, vamos supor, você tem 15 mil clientes. Se a gente conseguir, a gente colocou uma meta para ele, para fazer com que ele traga o máximo de clientes, converta o máximo de clientes. Então, tipo assim, se você tiver convertido X clientes, você vai ter tanto por cento. Se você conseguir converter Y clientes,
para dentro da nossa base, você vai ter Y%. Então, tipo assim, a gente meio que atrelou o retorno dele, a quantidade de receita que ele vai conseguir agregar para dentro da nossa empresa. Então, quanto mais ele conseguir agregar de receita, maior vai ser a participação dele de lucro, vamos dizer assim. Então, isso daí é uma forma que a gente achou de prender ele de forma que ele consiga dar um retorno maior possível, né? Senão o cara recebe a grana ali, tipo, tá bom, já ganhei minha grana e pronto, vou embora para casa, estou satisfeito e tal. Mas o mais legal é que ele vai continuar no nosso quadro de funcionários, ali no nosso quadro da equipe, né, como sócio, e a gente tem a oportunidade de conseguir uma peça-chave para a gente conseguir expandir numa cidade que a gente não tem uma expressão muito grande. Então talvez possa ser bem interessante ali a atuação dele. E vamos ver o que vai dar. Provavelmente essa fusão aí vai rolar. Eu não vou estar lá aqui no Brasil, já vou ter ido para a Alemanha. Então a galera que vai ficar lá vai ter que cuidar, vamos dizer assim, 100% da integração da empresa. Aí vai ser meio complicado, não sei se eles vão conseguir tomar conta, espero. Confio na minha equipe, né? Confio na galera que está lá comigo. Mas caso eventualmente eu precise de voltar para resolver algum mega conflito, alguma coisa assim, talvez eu tenha que voltar, espero que não precise disso. Mas de modo geral, não só essa fusão, como a outra fusão remota. Eu estou treinando o Geoffrey, que é o nosso gerente responsável pela parte comercial. A gente está tentando agregar ele mais na empresa, né? Trazer ele mais para dentro do corpo, né, da empresa. Talvez até, quem sabe, nessa nova filial que a gente for comprar, a gente dá um percentual de participação, porque é muito comum você ver essas empresas, à medida que ela vai crescendo, os funcionários que estão ali, que estão dando muito resultado, os caras vão se tornando parte da empresa, né? Tipo, não só os caras estão ali trabalhando, batendo ponto, vamos dizer assim, como eles começam a se tornar parte da empresa. Eles têm participação na empresa. Então, eu acho importante a gente agregar os funcionários chaves com isso aí. É claro que isso não é uma coisa que você vai entregar para qualquer funcionário. O cara tem que dar um puta resultado. Então, tipo assim, eu já falei com ele, cara, se a gente fechar a parada com os caras lá, você vai para lá, vai cuidar da integração da empresa, dando tudo certo, a gente vai te dar X% lá para você. E aí ele vai passar a fazer parte do grupo lá da empresa. Então, assim, é um desafio muito grande para ele, porque ele vai tomar... Eu não quero me envolver com isso, eu quero que ele se vire e tome conta sozinho, porque a ideia é que a gente comece, depois de um tempo, porque a gente, fazendo esse modelo de fusão, a gente vai trabalhar com os dois modelos ao mesmo tempo, mas fazendo esse modelo de fusão do remoto, a gente vai ter uma fórmula para a gente começar a replicar isso numa escala cada vez mais rápida, né? Tipo, aí a gente começa aí, de forma mais agressiva, a buscar outra empresa. Ao invés de olhar uma empresa por ano, igual a gente tem feito, começa a olhar 2, 3 por ano, né? Então é claro que tudo a gente tem que tentar criar um modelo, porque qual é o grande problema? Você pega, por exemplo, uma TOTVS e uma Lynx. Cara, você vai no balanço da TOTVS, da Lynx, você olha a lucratividade daquilo lá, é nojento, cara. A empresa não tem, o lucro dela é horrível. Cara, a minha empresa lucra muito mais do que uma TOTVS e uma Lynx. Não tem nem comparação. Por que eles lucram um pouco? Porque os caras não souberam fazer as aquisições. Os caras foram fazendo uma aquisição atrás da outra, mas tipo meio que sem desordenado, entendeu? Não enxugava o custo, não cortava gastos, integrava ali, pronto, vamos embora, entendeu? Agora a preocupação com esse menino que está entrando agora, uma das coisas que a gente fez foi assim, vamos ter que demitir. O cara tem 3 funcionários. Um funcionário, eu falei, não precisa desse cara, a gente só traz um de você. Tá ótimo aqui, nós já temos uma equipe formada. Então a gente vai requetar um cara daquele, já é uma economia. Porque o maior gasto de uma software house é mão de obra. Um dos principais gastos de uma software house é mão de obra, pra vocês terem ideia. Sei lá, acho que deve ser uns 30%, 40% da nossa receita vai para mão de obra. Porque o nosso principal foco são programadores, são caras de suporte. Então o ser humano pra gente é muito importante. Então o nosso principal custo é esse daí. Então quanto mais a gente conseguir enxugar, fazer com que poucas pessoas executam a maior quantidade possível de trabalho, mais lucro a empresa vai dar, entendeu? Então é isso que a gente tem que batalhar. E você pega essas gigantes, elas não conseguiram crescer de forma ordenada e aí o custo fica lá embaixo, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem bastante preocupação para não deixar acontecer com a gente. Mas enfim, vocês vão acompanhar isso tudo aí, né, na verdade, todos esses desafios aí de enxugar o custo, de como que a gente tem feito essas paradas, a gente vai narrando isso tudo aqui. Quem sabe, talvez aí, algum dia a gente tenha um bom market share a nível nacional, a gente ainda é muito pequeno, mas a gente tem que sonhar alto, né, cara? Você tem que sonhar lá na frente para ver se você consegue, né? Não adianta você sonhar baixo. Mas é claro que, tipo assim, não adianta você ficar fazendo sonho lá no alto e você fala das metas. Eu fiz um podcast falando sobre metas aí, muito bom.
Às vezes o cara planeja uma coisa lá na frente, mas você não pode planejar na frente, tem que fazer micrometas, né? Agora a gente tá fazendo, pô. Vamos adquirir um cara aqui da nossa cidade perto. Vamos adquirir agora um outro cara pequenininho lá numa fronteira e tal, numa outra cidade pra gente simular. Pô, depois vai um outro cara. Uma hora você vai conseguir chegar onde você quer, entendeu? Às vezes, é claro, você vai ter percalços pelo caminho, aprender, montar um modelo. Você vai falar, pô, não encaixou naquilo ali não deu certo aqui. E aí a gente vai ajustando isso. É igual da outra fusão que a gente estava tentando fazer e não deu certo, entendeu? A gente viu onde a gente errou, a gente viu alguns obstáculos e tal, corrigimos para dessa vez a gente tentar conseguir avançar nessas negociações aí com a galera. Mas tem coisas bem legais aí para falar com vocês. Quando o cara assinar, bater o martelo aí, que deve acontecer talvez essa semana aí no máximo, eu faço outro vídeo para vocês aqui falando, ó, deu tudo certo, galera, vamos começar a primeira fusão aí do ano. E vou fazer um vídeo com o update lá da outra, explicando passo a passo como é que foi a outra. Bom, galera, acho que é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Clique em joinha, deixe o seu gostei, Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.